do Senhor, a fé, chegue ao coração e à mente de cada uma delas. Nós assim oramos e te pedimos, por Jesus e no nome dele. Amém. Abra a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 25, e mantenha aí o texto aberto. Você é uma pessoa que guarda rancor, mágoa, uma pessoa que no tempo certo se transforma numa pessoa vingativa, ou no seu tempo, né? Você busca vingança. Quando alguém lhe faz algum mal, você fica esperando o momento certo para retribuir, para dar o troco. E quando você faz aquilo, você pensa assim: fiz isso porque há tempos atrás, meses, anos atrás, ele me fez aquilo. Como que você lida com essas questões no seu coração? Como que essas questões de ofensa, de desrespeito, de traição afetam as suas relações? Existem pessoas altamente amarguradas, sabiam disso? Por questões que aconteceram a elas no passado, e elas ficam ruminando aquilo, planejando, pensando, arquitetando uma forma de dar o troco, de se vingar, de ir à forra. Você é uma pessoa assim? Ou você tem lampejos assim? Já dizia o Seu Madruga, lembra do Seu Madruga do Chaves? A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena, não é? Será que nós somos pessoas vingativas? Será que vale a pena buscarmos a vingança? Será que está certo? Não sei se você lembra, na exposição do texto anterior, do capítulo anterior, no capítulo 24, nos é contado que Davi está numa caverna e Saul entra ali para aliviar o ventre. E Davi teve a oportunidade de acabar e aniquilar com a vida de Saul naquele momento ali. E Saul já vinha perseguindo Davi, há muito tempo, há anos. Aquele era o momento de Davi se vingar. Sem exército nenhum, sem proteção nenhuma, Davi chegaria ali e executaria Saul com as próprias mãos. Só que o texto diz que Davi não fez isso, ele se poupou de cometer aquela atrocidade. Ele resolve entregar para Deus a questão que existia entre ele e Saul. Aí um capítulo depois, agora no capítulo 25, o tema da vingança volta novamente à narrativa bíblica. Só que dessa vez, Davi, ao contrário do que ele tinha feito com Saul, ele resolve se vingar. Ele resolve fazer vingança com as próprias mãos. Nesse momento aqui da sua vida, lembre-se você, Davi ele está vagando, andando
morando pelos desertos. E aí a narrativa bíblica diz que ele passa a tomar conta dos rebanhos de um homem chamado Nabal. E num determinado dia lá, ele manda mensageiros para Nabal, pedindo, solicitando ajuda. E o Nabal, além de recusar a ajuda que o Davi pede, ele ainda é insolente. Ele ainda vai insultar Davi. E quando Davi ouve os insultos que o Nabal diz a ele através daqueles mensageiros, Davi diz: não, isso aí já é demais. Davi se levanta, vira para os seus soldados, para os seus homens e diz assim: vamos acabar com tudo que lembra o Nabal. Se até amanhã, nesse horário, eu não tiver destruído tudo, que Deus me castigue. Ou seja, diferentemente do que da forma como ele procedeu com Saul, aqui ele quer resolver tudo na mão, com as suas forças, com seu braço. E aí diz o texto que no caminho, no trajeto para Davi praticar a vingança, ele se encontra com a bela, prudente e sensata mulher de Nabal, uma mulher chamada de Abigail. E aí naquele encontro, Abigail, que ficou sabendo das palavras de Nabal para Davi, ela rapidamente se arruma lá e apanha não apenas os suprimentos que o Davi tinha pedido, e ela leva não apenas os suprimentos para Davi, ela também leva para Davi palavras de advertência, admoestações acerca da justiça de Deus que Davi precisava ouvir. Abigail vira-se para Davi no encontro em que ela tem com ele, no caminho em que ele está fazendo, no sentido da casa dela, e Abigail afirma que ela foi levada até Davi para o impedir. Ela diz: eu vim aqui impedir que você cometa uma atrocidade, impedir que você cometa vingança, impedir que você derrame sangue com as suas próprias mãos. É o que está aí no verso 26. Ela diz: eu estou aqui para não permitir que você derrame sangue com as próprias mãos. Aí no verso 31, ela continua a argumentação dela, e ela diz que lá no futuro, em tempos futuros, quando a promessa de Deus de fazer Davi o próximo rei de Israel, ela diz assim: olha Davi, daqui a algum tempo, quando você for o próximo rei de Israel, quando a promessa de Deus tiver sido cumprida, você vai ser grato a mim, você vai ficar feliz, porque eu impedi você de fazer o que você está prestes a fazer, porque Deus me usou como instrumento para impedir que você cometa essa atrocidade, essa vingança. E aí na sua argumentação, Abigail diz a Davi que, preste atenção nisso, Abigail diz a Davi que ele deveria se abster da vingança, porque Deus faria a vingança. Isso é o que nós muitas vezes temos no nosso coração, isso é o que muitas vezes nós não entendemos quando no nosso coração nós somos magoados. Porque quando nós somos magoados, feridos e traídos, nós queremos reagir com vingança, dando um troco com as nossas próprias mãos, porque a gente tem aquela sensação assim: vai ficar por isso mesmo? Então a gente quer fazer. É o que o Davi deve ter pensado: o que? O Nabal teve a coragem de me dizer isso? Depois de tudo que eu fiz, e da maneira humilde, prudente
equilibrada com a qual eu fiz os pedidos a ele, ele ainda me diz isso. Não vai ficar assim não. Abigail vira para ele e diz assim: olha só, você não deve tomar vingança exatamente pelo fato de que Deus vai vingar. Você não deve se abster, você deve se abster de tomar vingança exatamente porque Deus não vai se abster. Abigail estava lembrando a Davi de uma verdade, de um princípio presente em toda a palavra de Deus. O princípio de que quando eu e você, quando nós seres humanos somos vítimas do pecado de outras pessoas, nós não devemos tomar vingança com as nossas próprias mãos, nós devemos deixar que Deus resolva, que Deus seja aquele a vingar-nos. Certamente, por tudo que a gente já leu aqui sobre Abigail, essa mulher, ela conhecia o texto sagrado, ela conhecia aquilo que diz lá em Deuteronômio 32, quando Deus, através de Moisés, diz assim ao povo: a mim pertence a vingança, a mim pertence a retribuição. No devido tempo, e esse é o nosso problema, vou falar disso daqui a pouco. Deus diz: no devido tempo, os pés deles, dos adversários, daqueles que fizeram coisas terríveis contra nós, no devido tempo, os pés deles escorregarão, e o dia da sua desgraça vai chegar, e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Essas palavras, elas fazem parte do famoso cântico de Moisés. Quando Moisés está ali, prestes a partir desse mundo, se despedindo do povo, e ele faz lá um resumo do seu ministério, e nesse cântico, por exemplo, ele adora a Deus, ele louva a Deus, ele agradece a Deus por tudo que Deus fez por ele e pelo povo desde o Êxodo. Mas nesse cântico Moisés também separa um pedaço, uma parte do cântico, onde ele vai exortar e condenar o coração duro, endurecido dos israelitas. E foi esse coração duro e rebelde que ao longo dos anos foi a pedra no sapato de Moisés. Foi esse coração amargurado e duro e rebelde do povo que foi, sem dúvida alguma, a maior dificuldade de Moisés. Por exemplo, lá em Números 16 e 17, é narrada a rebelião daqueles homens, liderada por aqueles homens, Coré, Datã e Abirão. E aí o texto diz que Deus responde àquela rebelião daqueles três homens. Deus abre o chão, terremoto, abre o chão e engole aqueles rebeldes junto com as suas famílias. Posteriormente, toda a congregação se levanta contra Moisés e contra Arão e avançam contra a tenda da congregação onde estavam os servos de Deus. Por causa daquilo que tinha acontecido, eles vão lá para destruir. E diz o texto que Deus envia uma praga e mata 15.000 pessoas. Quando Moisés se lembra desse e de outros acontecimentos, Moisés, lá no seu cântico, ele diz assim: o Senhor faz justiça. É o Senhor quem faz justiça. É o Senhor quem se compadece dos seus servos. É Ele. Às vezes nós ouvimos que nós, cristãos, devemos fazer sempre a mesma coisa que Deus faz. Aqui nós temos um exemplo exatamente contrário, oposto. Aqui nós temos um exemplo daquilo que o povo de Deus não deve fazer igual ao Senhor.
O povo de Deus não deve se vingar justamente porque isso pertence a Deus. Perceba que Moisés, ele não ora. Moisés não se dirige, Moisés não clama a um Deus que é indiferente ao mal, mas Moisés se dirige a um Deus que ele sabe que o Deus ao qual ele serve é um Deus que arde em ira contra o pecado, contra as iniquidades, contra as injustiças. Depois que acalmou os seus ânimos, Davi diz a Abigail e a Deus: que bom que vocês não me permitiram fazer o que eu estava para fazer. Que bom que vocês não permitiram que eu executasse vingança. Olha o que dizem aí os versos 32 e 33. Então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje tolheste, me impediste de derramar sangue, e de que por minha própria mão me vingasse. Davi se sente aliviado quando ele é afastado do caminho pecaminoso. Davi diz: ainda bem que você foi enviada por Deus para impedir que eu executasse os meus planos de vingança. Olha o que ele diz no verso 34: porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesses mal, se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não terias ficado a Nabal até o amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Davi disse: se você não viesse, eu ia acabar com tudo, eu ia destruir tudo, eu ia derramar sangue de todo mundo, eu ia me vingar por completo. Davi percebeu que o que muitos de nós não percebemos, que a essência da impiedade é quando nós tentamos tomar o lugar de Deus e resolver as coisas do nosso jeito, com as nossas forças, com as nossas próprias mãos. E o diferente, o oposto de impiedade, é a fé. A fé é quando nós entregamos para Deus completamente a nossa situação, crendo que Ele vai fazer melhor do que nós, crendo que Ele vai fazer o que nós não devemos e muitas vezes não somos capazes de fazer. Então Davi percebeu: Abigail, louvado seja Deus, porque você veio até mim, não apenas com os cumprimentos, mas com palavras de advertência, me lembrando de quem eu sou, me impedindo de cometer o mal que eu estou para fazer. Louvado seja Deus, porque você veio até mim e me impediu de praticar a vingança. Muito tempo depois, tratando do mesmo assunto, tratando da mesma questão, Paulo escreve uma carta aos crentes da igreja de Roma. E numa parte daquela carta, quando ele trata da questão das injustiças, Paulo diz assim: olha, se o inimigo de vocês tiverem fome, dê a eles comida. Se eles tiverem sede, dê a eles o que beber. Porque quando você fizer isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles, as cabeças deles. E aí então ele diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O que Paulo está propondo aqui, gente? Qual é a proposta do apóstolo aqui? Embora Deus seja o único
que tem a competência para executar a vingança. Paulo diz: nós somos orientados e nós devemos, ao invés de vingança, exercer misericórdia. Não é que você não vai se vingar, é mais do que isso, você ainda vai ser misericordioso com aquele. Charles Hodge, um teólogo reformado muito conhecido, ele diz o seguinte, está aí no esboço: amontoar brasas vivas sobre a cabeça é uma punição que ninguém consegue suportar. A bondade, olha o que ele diz, que interessante, é o que Paulo propõe. A bondade não é menos eficaz que a vingança. Nem mesmo o inimigo mais maligno pode sempre resistir à bondade, a ela. O método cristão para subjugar um inimigo sempre é vencer o mal com o bem. Olha, gente, se eu faço alguma coisa a alguém, e esse alguém, ao invés de me retribuir com raiva, me dando troco na mesma moeda, se esse alguém me retribui com amor e bondade, a primeira coisa que eu devo ter, eu acho que eu vou ficar com mais raiva ainda dela. E no mínimo eu vou perceber assim, como que eu sou mesquinho, pequeno. Se alguém reage à minha ofensa com amor e bondade, é como ele diz aqui, é a pior coisa que existe. Paulo diz: vence o mal. Seu objetivo é vencer o mal. Você faz isso. Você que é filho de Deus, você faz isso praticando o bem. E entrega as outras questões para Deus. É o que Abigail diz a Davi. E a maior prova de que Davi estava certo em deixar a vingança para o Senhor foi o que acontece logo depois com Nabal. Quando ele soube do que Abigail fez, ele teve um infarto ou um derrame. Porque olha o que diz o verso 37: se amorteceu nele o coração, e ele ficou como pedra. Muita gente se ilude com a ideia de que, quando a realidade do juízo de Deus chegar sobre ela, ela vai ter tempo e oportunidade para se arrepender e ser salva. Tem gente que pensa assim: não, eu ainda tenho tempo ainda, vai prorrogando, vai protelando, depois eu tomo uma decisão, depois eu mudo. Tem muita gente que crê nisso, que quando o negócio apertar, dá tempo. Nabal mostra a insensatez desse pensamento. Observe você que Nabal não morre de causas naturais, como resultado da convulsão anterior. Ele tem uma convulsão e 10 dias depois, Deus o mata. A Bíblia diz que a morte de Nabal, ela não foi resultado de regras impessoais da providência de Deus, não. O próprio Deus tira a vida de Nabal em retribuição do pecado dele. Então Deus vingou, Deus julgou Nabal. E, ao que tudo indica, a morte de Nabal foi celebrada. Você consegue imaginar uma coisa assim? Você consegue conceber pessoas felizes porque o outro morreu? Não sei se você conhece lá a história de 2 Crônicas 21, de um dos piores reis da história de Israel, um homem chamado Jeorão. Quando Jeorão morre, sabe o que foi dito? Partiu sem deixar saudades. Está lá, 2 Crônicas 21. Foi embora e ninguém ficou saudoso, triste, por causa da morte daquele homem. Partiu sem deixar saudades, é a expressão que é dita sobre a morte de Jeorão. Parece que Nabal foi um homem que ninguém sentiu
a falta dele, que ninguém pranteou. Olha o que diz o verso 39 aí. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor. Você imagina isso? Fulano morreu, glória a Deus. Você consegue imaginar isso? Bendito seja o Senhor. Agora preste atenção no detalhe, na continuação do verso. Porque aqui não é que Davi teve um divertimento ímpio com a morte do seu adversário, não é isso. A questão aqui é que com a morte de Nabal, algumas coisas ficam claras e evidentes. Por exemplo, com a morte de Nabal, Deus é honrado. Por que Deus é honrado? Pela revelação do juízo dele. A Bíblia diz isso em vários momentos. Abra aí rapidinho, Salmo 58. No Salmo 58, versos 10 e 11, é dito assim: os justos se alegrarão quando forem vingados, quando banharem seus pés no sangue dos ímpios, então os homens comentarão: de fato, os justos têm a sua recompensa. Com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Ou seja, quando a justiça divina é feita, Deus é glorificado, Deus é honrado. Apocalipse 18, João diz que na queda da grande Babilônia vai existir louvor, as vozes do céu vão louvar a Deus. João diz assim: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstatas e profetas. Por quê? Porque Deus contra ela julgou a vossa causa. E aí João diz mais. João diz que as almas lá do céu, ou seja, libertas de motivações pecaminosas, aquelas almas aperfeiçoadas em santidade, que não tem mais nenhum tipo de pecado nelas, aquelas almas, João diz, elas vão cantar glórias e aleluias, porque Deus revelou juízo sobre aqueles que mereciam juízo. Ele diz assim: porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, por que Davi celebra a morte de Nabal? Porque com a morte de Nabal, Deus foi honrado. Por que Deus foi honrado? Porque a revelação do juízo de Deus traz glória para o nome dele. Além disso, além de ver o juízo de Deus sendo executado, Davi se alegra por outros dois motivos. Por exemplo, Davi vê nessa afirmação da justiça de Deus a defesa da causa dele contra Saul. Lembra do seguinte: Davi é um fugitivo, procurado, e o ódio de Saul continuava a correr solto contra ele. Saul ainda queria matar Davi. Então o juízo de Deus sobre Nabal pode ter inspirado Davi a pensar assim: assim como ele foi injusto para comigo e Deus o julgou, Deus também vai julgar a minha causa contra o Saul, que é injusto para comigo. É o que o próprio Davi vai dizer lá no Salmo 37, quando ele diz assim: descansa no Senhor e aguarde nele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal contra você. Descansa no Senhor. O que a gente precisa entender é que a justiça de Deus é certa, é certinha,
Mas na sabedoria divina, a justiça de Deus não é tão rápida como nós queremos. Então Davi diz assim: descansa no Senhor. Enquanto esperava que o Senhor o vingasse das acusações, das injustiças de Saul, o caso de Nabal deve ter servido como incentivo a Davi para esperar com paciência. Davi deve ter pensado: realmente, Deus faz justiça contra aqueles que cometem males contra nós. Então Davi exalta Deus, porque ele vê na justiça aplicada a Nabal a defesa da sua causa contra o próprio Saul. O terceiro motivo que deve ter alegrado Davi com o juízo de Deus sobre Nabal foi o fato de que o seu inimigo não tombou por meio das suas próprias mãos, por meio de uma vingança pessoal. Olha o que diz então o verso 39. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja Deus, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Lá naquele salmo que eu mencionei, no Salmo 37, Davi diz assim, preste atenção nessas palavras, olha o que o Davi diz: evita a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Parece até o Chaves, né? Não se irrite. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. E aí Davi diz: um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Irmãos, ser ofendido, injustiçado, traído, ferido, não é fácil não. E coisa difícil é conviver com isso. Quando atacam o nosso nome, a nossa reputação, é a minha honra que está em jogo. É verdade. Minha honra. A gente quer, igual o Davi, dizer para o exército assim, ó, arruma as armas e vamos embora. O negócio vai ser resolvido até amanhã. Aqui, ó. A gente quer dar o troco. A reação natural é buscar vingança. O que a Bíblia diz que a gente deve fazer? Lembra de Jesus? Primeira coisa na sua vida, lembra de Jesus. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-vos exemplo, para que sigam os seus passos. E aí Pedro então diz: quando insultado, o que Jesus fazia? Não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Presta atenção como que Pedro encerra o pensamento dele aqui. Vou repetir. Pedro diz que Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças.
E como que ele encerra a conclusão dele? Ele diz que Jesus entregava-se àquele que julga com justiça. Você entendeu isso? Você entendeu isso? Jesus entregava as injustiças cometidas contra ele ao Senhor. Cantar. Levantar a mão aqui enquanto a gente canta. Orar. Frequentar os cultos. Isso pode ser fácil. E é fácil. Agora vai orar pelo seu inimigo. Vai agir com graça e misericórdia com aquele que te persegue. Vida cristã não é simples, não é fácil. E só é possível de ser vivida se a gente pedir ajuda ao Senhor. Porque agir com graça e misericórdia, colocando brasa viva sobre a cabeça de quem persegue a gente, só com a ajuda de Deus. Por isso que nós precisamos orar. Por que que você acha que Jesus manda você orar por aquele que te persegue? É para que no seu coração você seja capaz de agir com graça e misericórdia para com ele. Um bom teste, um ótimo teste, na verdade, da nossa semelhança com Jesus, é a forma como nós reagimos àqueles que nos fazem mal. Porque Jesus, quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças. Irmãos, se nós verdadeiramente, eu encerro com isso, preste atenção nisso, se nós verdadeiramente nos humilharmos diante da cruz de Cristo, nós vamos perceber que aquilo de pior que alguém possa falar acerca da gente ainda é pouco diante das nossas iniquidades. Sabia disso? Luz e espelho revela um monte de iniquidade. Se você tiver uma boa luz e um grande espelho, você vai enxergar as suas iniquidades como nunca. A luz é essa aqui. Quem é o espelho? Jesus Cristo. Se você tiver luz e espelho debaixo da cruz, você vai perceber que aquelas coisas de pior que as pessoas falam a seu respeito ainda é pouco. Porque nós somos muito piores. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, e que Deus não permita que a gente viva aprisionado em busca de vingança. Porque quem deseja vingança é gente que vive presa, aprisionada pela amargura, não consegue viver em paz, em alegria, porque fica com aquilo na mente, preso, amargurado, zangado, de mal com a vida. Espelho e luz debaixo da cruz. Senhor, ó Deus,